Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Amém. Saúdo a todos com uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa palavra fala de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento daqueles que entenderam, que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. As coisas antigas, o modo de viver de outrora, já não mais faz parte dessa nova criatura, dessa nova pessoa. Com essa palavra eu quero saudar a todos, convido para orarmos também. Baixemos nossas cabeças. Pai amado, queremos Te louvar e Te bendizer pela nossa vida, porque em Cristo Tu nos oferece uma nova vida, uma vida restaurada e transformada. Clamamos a Ti, Senhor, que continue derramando sobre nós o Teu Espírito, que Ele continue renovando nossos pensamentos e o nosso comportamento a cada momento. Fala aos nossos corações através da pregação da Tua Palavra e também, Senhor, conceda o Teu perdão e a Tua graça a todos nós. Por Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, eu quero compartilhar hoje um texto que se encontra em Tito, capítulo 3, versículos 1 ao 7, que dizem: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades,
Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, o texto de hoje fala de um lavar, de um banho restaurador, renovador ou regenerador. E muitas coisas me vêm à cabeça quando eu penso em banho. Como é bom tomar um banho depois de um dia de trabalho. As pessoas que acampam comigo sabem o quanto eu gosto de tomar um banho logo que nós chegamos no acampamento. Às vezes levamos horas de caminhada por meio da mata, no meio do barro, nos sujamos, ficamos suados. E depois de um banho, eu me sinto revigorado, animado e cheio de disposição. E também aprendi certa vez com uma pessoa que quando nós estamos viajando longas distâncias, seja de ônibus ou mesmo de carro, dirigindo, é bom tomar um banho no meio da viagem. Isso é revigorante, isso dá disposição, isso dá ânimo na pessoa que está viajando. Em princípio, nós tomamos banho para nos lavar. E as sensações que vêm depois são consequências desse banho, dessa limpeza. Mas o banho do qual o texto fala tem a ver com uma limpeza de uma sujeira muito mais profunda e difícil de ser removida. Aliás, a Bíblia fala que nós não conseguimos remover essa sujeira sozinhos. O apóstolo Paulo fala que Deus, em Cristo Jesus, nos lavou, nos regenerou. E é a partir desse banho, desse lavar de graça, que nós estamos prontos para viver de um jeito diferente. Esse banho vai nos dar disposição, força e ânimo para seguirmos a nossa jornada de uma maneira totalmente diferente do que antes. O apóstolo convoca os cristãos a respeitarem e a orarem pelas autoridades, ajudando a promover o bem à sociedade. O verdadeiro cristão também é um bom cidadão. Paulo era alguém bem preocupado com o bom testemunho das pessoas, dos cristãos, e ele queria que a igreja fizesse a diferença no seu entorno, na sua vizinhança. Ele queria que a igreja fosse responsável não só pelos seus membros, pelos seus irmãos, mas pela sua cidade, pela sua pátria. Afinal, que impacto a igreja teria se ficasse escondida no seu canto, dentro dos seus muros? Por isso, o cristão é chamado a fazer tudo o que é bom, sem caluniar, sem difamar alguém. O condenar, desprezar ou falar mal de alguém não é um comportamento de uma pessoa lavada pela graça. Um comportamento amável fortalece o nosso bom testemunho, nos dá credibilidade, nos dá respeito diante das pessoas.
elas vão ouvir o que nós temos a dizer. O cristão é chamado a promover a paz, a ser amável, manso com as pessoas. Isso não quer dizer que nós não devemos procurar orientar as pessoas que estão no mau caminho, mas isso deve ser feito com brandura, não com violência. Antes do banho da graça, qualquer ser humano está sujo pelo pecado e não tem o mesmo comportamento de quem tomou esse banho, de quem recebeu esse banho. Quem não recebeu o banho da graça não tem entendimento das coisas. É guiado pela sabedoria desse mundo. É desobediente, é enganado, escravizado por todo tipo de desejo e paixões contrárias à vontade de Deus. Quem não recebeu o banho da graça vive na maldade, na inveja, em meio a brigas, contendas, cheio de ódio no coração. Por outro lado, quem recebeu esse banho da graça nunca pode esquecer de que antes do banho também estava sujo, enlameado pelo pecado. Paulo diz: antes do banho também nós éramos tolos. Isso quer dizer, nós não tínhamos ideia do caminho que nós andávamos, de que esse caminho nos levaria à perdição. Antes de entender a gravidade do pecado, nós pensávamos que estava tudo bem, que nós estávamos no caminho certo, a vida é desse jeito mesmo. Desobedientes, escravos, enganados pelas paixões e prazeres deste mundo, éramos maldosos, invejosos, cheios de ódio. É importante nos lembrarmos dessas coisas por dois motivos. Primeiro, para não nos acharmos superiores e melhores do que os outros. E segundo, para nos lembrarmos da misericórdia de Deus, que Ele nos encontrou assim sujos, que Ele nos lavou, nos deu dignidade, vida nova, roupas novas. Antes estávamos sujos e em Deus, e Deus em Jesus Cristo revelou a nós a sua bondade, a sua misericórdia. Que vivemos da graça e do perdão de Deus. Por esse motivo, podemos orientar as pessoas com bondade e brandura. É dessa forma que elas sentirão através de nós o que elas podem receber de Deus nesse banho de graça. A bondade é o oposto do ódio. Jesus Cristo, a bondade em pessoa, entrou no mundo de ódio por nós. E os discípulos, por experimentarem em Cristo a bondade, podem se tornar amáveis e bondosos com o outro. As obras que os discípulos praticam são apenas sinais que indicam que eles foram lavados, que eles foram limpos do pecado. O fato de abandonarmos as obras más e praticarmos boas obras são sinais de que nós fomos lavados pela graça. Deus nos salva, nos lava em Cristo. E a compreensão disso é o que nós chamamos de novo nascimento. O Espírito Santo é quem nos dá essa compreensão. É Ele quem nos santifica. Esse banho, esse novo nascimento é o que simboliza o batismo. E tudo isso, o banho, a santificação, a purificação da igreja, dos filhos de Deus, acontece por meio da sua palavra, da Bíblia. Paulo fala de renascimento, e essa palavra é muito profunda. No tempo do Novo Testamento, isso era o que acontecia na vida da pessoa que era batizada. O batismo era o marco
do rompimento de uma vida do passado por um novo comportamento que a pessoa tinha agora. Quando entendeu o Evangelho, quando entendeu Jesus Cristo, quando o aceitou. Nós mesmos temos exemplos de pessoas que nós conhecemos, que antes da conversão a Deus eram uma pessoa, tinham um comportamento, e a partir da conversão mudaram. As pessoas dizem: meu, como fulano mudou, é uma outra pessoa, nem parece mais o mesmo. É o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. E o mais especial é que o Espírito Santo nos renova a cada dia de nossas vidas quando nos colocamos debaixo da palavra de Deus. Quem confessa ter renascido, ter sido lavado, vive de uma forma diferente, se afasta da injustiça, demonstra por meio de uma vida em amor que nasceu de novo, que é uma nova pessoa, que tem um novo comportamento. E nesse sentido, queridos irmãos, o ato do batismo em si não produz uma nova vida. Só a fé produz uma nova vida. Isso quer dizer que quando eu entendo, quando eu assumo o meu batismo, quando entendo que em Jesus Cristo eu fui aceito, eu fui lavado por Deus, eu me deixo orientar e transformar pelo Espírito Santo. Eu deixo que Ele me guie por meio da palavra de Deus. Aquele que foi renovado, que foi lavado por Deus, anda em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. A compreensão da graça, ou seja, a compreensão de que nós fomos renovados, lavados do pecado, faz com que nós nos afastemos das paixões mundanas e nos ajuda a viver com sabedoria, justiça e amor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Antes da fé, de sermos lavados, de renascermos, tínhamos apenas um modelo de ser humano sujo pelo pecado. Agora, depois da fé, depois do banho da graça, temos outro modelo de ser humano, Jesus Cristo. Ele é o novo ser humano e a promessa de Deus é que nos transformaremos em pessoas como Cristo. Queridos irmãos, para que sintamos esse lavar regenerador, para que sintamos os efeitos desse banho da graça, a palavra precisa ser disseminada, ensinada e obedecida em nossa vida e através da nossa vida, com abundância. Onde isso acontece, onde a palavra é disseminada, é ensinada e obedecida, Deus age com seu Santo Espírito e transforma. Onde a palavra de Deus reina, onde ela é o que inspira e orienta as pessoas, ela toma conta de tudo, ela nos santifica.
Então, queridos irmãos, eu convido para que pensemos nisso. Fui batizado, mas será que eu sou uma nova pessoa? Será que eu tenho vivido debaixo da palavra de Deus? Será que eu tenho sede e fome da palavra de Deus? Se não, de repente tem algo errado. De repente falta ser lavado, ser renovado. Pensemos nisso, queridos irmãos. Deixemos que Deus nos encha com seu Espírito Santo. Mas isso tem que acontecer através da palavra, da leitura, da meditação, da oração, da prática da palavra, da comunhão com irmãos que vão nos ajudar, que vão nos orientar, que vão nos exortar quando necessário. E aí o Espírito Santo vai agindo e transformando a nossa vida. Que assim seja e que o Senhor continue fazendo a sua obra em nós. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça e a orarmos. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer porque em Cristo Jesus tu nos lava, tu nos purifica de todo o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o coração para ti, a deixar que tu entre em nossas vidas, que tu nos purifique, nos santifique através da tua palavra. Clamamos, Senhor, pelas nossas autoridades, tenhas misericórdia de cada uma, dê sabedoria a elas. Haja, Senhor, com justiça nesse meio, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma vida melhor. Levante pessoas honestas e justas também para estarem nesse meio, que não se deixem contaminar, mas que sejam bons testemunhos desse banho de graça que tu nos oferece. Guarda nossas famílias, nossos lares, a tua igreja. Dá com que a tua igreja seja também renovada, transformada dia após dia pela tua palavra. Que ela viva debaixo da tua palavra e não de ideologias, de filosofias deste mundo. Guarde, Senhor, os nossos lares. Clamamos a ti pela vida da dona Nelva, que ela seja restabelecida também. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão também em tratamento. Põe a tua mão sobre cada um, proteja e fortaleça a nossa fé e a nossa esperança em ti. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um e que Ele nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia, que isso transborde em nós e através de nós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Um sermão vivente com irmão tens que ser, um sermão vivente com efeito fazer, um sermão vivente consegue firme andar, andando, falando, estás a pregar. Um sermão vivente do irmão tens que ser, um sermão vivente com efeito fazer, um sermão vivente consegue firme andar. Quer vivas, quer sirvas, estás a pregar.
Um sermão vivente do irmão tens que ser, um sermão vivente com efeito